Olá, Fael, boa noite. Pela minha função, integridade e motivos de represálias, eu não posso falar o meu nome verdadeiro, mas podem me chamar de Bruce Dickinson. Alguns vão conhecer e outros não. Eu sou um ex-sargento aposentado do CMA, o Comando Militar da Amazônia, que é um dos comandos militares do Brasil com sede na cidade de Manaus. É o comando da área que compreende os estados do Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima, e também envolve a 12ª Região Militar. Eu tenho 81 anos e por isso eu estou escrevendo por carta. Bem, desculpe a minha caligrafia, pois eu não tenho tanto entendimento em tecnologias como computadores e celulares. A tecnologia do meu tempo era bem diferente da atual. Bem, atualmente eu moro em um sítio na cidade de Ravena, em Minas Gerais, e mesmo a cidade sendo muito próximo a Belo Horizonte, aqui é interior brabo. Não pega nenhuma operadora de celular e muito menos tem internet. Mas sempre que eu vou na casa do meu neto, em Belo Horizonte, ele me mostra os seus vídeos, pois eu me identifico muito com algumas histórias. Digo isso pelas histórias que eu vivi e que não são mentiras. Bem, eu vi em alguns comentários nos seus vídeos pessoas julgando as histórias e dizendo ser invenção. Mas uma coisa eu digo a essas pessoas: se você não nasceu no Amazonas e não conhece a selva, o seu único direito é de ficar calado. Bem, desculpe o meu jeito rude, mas como ex-militar, eu tenho essa personalidade. A selva amazônica é um lugar onde o filho chora e o pai não vê. Porque até mesmo jornalistas que se arriscam em fazer reportagens sobre as coisas que acontecem por lá, eles desaparecem sem deixar rastros, e por isso é raro a mídia divulgar as coisas. Eu estive assistindo seus últimos relatos e me lembrei de algo parecido que ocorreu comigo em uma operação do CMA na selva amazônica, por volta dos meus 35 anos. E tudo o que contarei aqui está documentado e grande parte da história está disponível na internet. Mas apenas o testemunho de alguns militares da época, inclusive o meu, e esse fato marcante ocorreu no ano de 1977. Em novembro daquele ano, eu estava de férias, então aproveitei para curtir com a minha família. A minha esposa Elisa, a minha filha Sara, com 5 anos na época, e eu. Pegamos um voo de Manaus até Belém, no Pará, e lá ficamos na casa do meu irmão, que se chama Chimba. E naquele final de semana, iríamos até a praia do Cururu, que fica em Santarém, no Pará. Naquela época, a praia do Cururu era conhecida como a praia mais bela do Brasil. E lógico que eu fiquei muito curioso em conhecê-la. Mas para irmos de Belém até Santarém, onde ficava a praia, tínhamos que pegar a Transamazônica e seriam quase 24 horas para chegar. E o trajeto ainda incluía balsa para atravessar o rio. Então eu desisti, pois eu conheço a Transamazônica e andar por ali naquela época era para poucos. Nessa situação, me contentei em conhecer apenas a Praia do Farol, que fica aqui mesmo em Belém. Foi tudo muito tranquilo. O meu irmão morava a 20 minutos da praia, e na maioria das vezes ele não podia ir devido ao trabalho. Então íamos somente a minha esposa, a minha filha e eu. Chegamos na praia no sábado de manhã e voltamos ao entardecer. Foi um dia perfeito e eu, exausto, eu só queria dormir. Então eu tomei um banho, relaxei um pouco no sofá ouvindo rádio, pois as TVs nos anos 70 era um luxo na época. Bem, eu estava quase pegando no sono e me surpreendi com fortes batidas na porta. O meu irmão foi atender. Então,
Eu dali no sofá, eu falei na brincadeira: olha, se for pra mim eu não estou. E pouco tempo depois, o meu irmão volta com uma cara de assustado e ele fala: é pra você mesmo. Eu me levantei, olhei para o homem à minha frente e não o reconheci. Mas eu sabia que ele era de alto escalão, e esse foi mais ou menos o nosso diálogo. Eu falo com o sargento do CMA de Manaus? Primeiro se apresente. Quem é o senhor? Eu perguntei. Eu sou o oficial Holanda, da Força Aérea Brasileira. E preciso que venha comigo para uma operação extraoficial. Está louco, homem? Sabe com quem está falando? Eu sei exatamente com quem estou falando. Estamos sendo atacados pelo espaço aéreo e não sabemos do que se trata, mas precisamos de uma equipe em terra e você é o mais qualificado. Você pode vir comigo, ou recusar e ser preso junto com a sua família por violar o seu dever constitucional de defender a pátria. Eu percebi que lá fora estavam outros oficiais. Então, para não pôr a minha família em risco, até porque o Brasil vivia a ditadura militar, eu decidi ir com o oficial Holanda. Entramos no carro e partimos para a base militar, onde me seria explicado tudo o que estava ocorrendo. E assim que cheguei, havia uma equipe da Força Aérea e uma das comandantes da operação pediu que eu sentasse e começou a dizer: a Força Aérea Brasileira desenvolveu na Amazônia uma operação sigilosa ligada a OVNIs e pelos incríveis resultados alcançados, a denominamos de Operação Prato. Talvez essa operação seja um dos mais extraordinários feitos mundiais na área da investigação ufológica. E solicitamos a sua presença na ativa. Estamos sob ataque? Perguntei. Acho que sim. Ela respondeu. Algumas pessoas passaram a afirmar que tinham sido atacadas pelas luzes e todas foram levadas para hospitais, onde constatou-se queimaduras de 2º grau. E estes ataques passaram a ser chamados pelos moradores de chupa-chupa. Já que acham que os alienígenas retiram sangue das vítimas. Mas se trata de uma criatura ou alienígena? Eu não sei te responder, disse a comandante. O capitão Holanda. Ele e mais 20 homens estavam investigando o território aéreo, onde ocorriam os avistamentos, que era sobre a cidade de Colares, no Pará. E quanto a mim, eu teria que fazer uma investigação por terra dentro da selva amazônica, mais precisamente no Vale do Javari, onde só de falar nesse local já me sobe um calafrio. Aquilo era muito surreal para que eu acreditasse. Mas o capitão Holanda, ele me mostrou vídeos confidenciais, como gigantescas naves realizando movimentos impossíveis até mesmo para aviões. E seria a nave-mãe que recolhia outras bem menores. Ali, naquele local, quem viveu na época sabe que havia uma base militar em Colares e a área estava cercada e restrita por vários quilômetros, onde somente oficiais das forças armadas e soldados eles tinham acesso e era comum homens de preto entrarem e saírem quando bem entendiam. Eram homens estranhos, pois trajavam roupas social preta, mesmo naquele calor escaldante de Colares. Os homens eram quase albinos e também usavam o chapéu preto. Para você que está escutando e duvida dessa história, a matéria foi divulgada pela BBC anos depois e está disponível na internet. É só pesquisarem sobre a Operação Prato. Mas deixarei o link da matéria aqui na descrição desse vídeo. Voltando ao relato. Eu voltei para Manaus,
Reuni uma equipe com os 5 melhores desbravadores do pelotão, entre eles um médico chamado Silva, 2 atiradores, um chamado Oliveira e o outro Santos, que afinal também era o nosso motorista, e um guia florestal chamado Braga, e eu como capitão da equipe. Iríamos entrar na selva e seguir até o Vale do Javari, onde só de se chegar já seria uma missão difícil. Ainda mais naquela época, com tribos canibais que nunca tiveram contato com o homem. Bem, mas era ali, a suposta localização onde uma nave alienígena havia se instalado. Outro desafio era chegar antes dos americanos, que de forma ilegal haviam invadido o território brasileiro atrás dessa suposta nave. Pois desde o acidente com OVNI em Roswell, em 1947, no Novo México, que os americanos passaram a criar bases para tratar de assuntos como esses, e até mesmo a famosa Área 51. O nosso guia florestal, o Sr. Braga, ele era um homem mais velho do que eu, então eu me dou ao respeito de chamá-lo de senhor, mesmo sendo seu superior. Braga, apesar de ter nascido em família indígena, ele serviu por muitos anos à CMA e realizou várias missões de risco naquelas matas. Vou resumir. Imaginem uma família em uma casa, marido, esposa, filhos, cachorro e uma faxineira. Quem sabe todos os segredos? Sim, é a faxineira. Ela tem acesso a todos os lugares da casa, limpa toda a bagunça feita pela família, e na sujeira é onde os segredos se revelam. Em outras palavras, a faxineira sabe todos os segredos da família, e o Sr. Braga era a nossa faxineira. Entramos no caminhão do exército e partimos pela Transamazônica. Pegamos uma trilha por dentro da selva, até chegar em um ponto de apoio onde faríamos a travessia do rio a barco, e o resto do percurso do caminho seguiríamos a pé mata adentro. E durante o caminho pela trilha, o Sr. Braga, ele me disse que era muito provável que nos deparássemos com algo bem pior do que um OVNI, pois ele já havia estado em outra missão há 5 anos com outro pelotão, ali mesmo no Vale do Javari. Então, dizia o Sr. Braga, eu fui chamado para uma missão extraoficial da BIS, o Batalhão de Infantaria da Selva. O chamado foi devido ao desaparecimento de uma tribo local e mais de 200 índios desapareceram sem deixarem rastros. Não haviam sinais de luta ou ataques, nada. Eles também não haviam se mudado, pois nada havia sido levado da aldeia. Eu fui chamado para a missão porque eu sou conhecedor das matas, sou índio, falo tupi, tupi-guarani, ticuna, guarani kaiowá, chavante, pano e anonami. E segundo a lenda local contada por outras tribos dos arredores, a criatura responsável pelo desaparecimento de mais de 200 índios, ela se chama Taú. Taú é o nome de um espírito maligno na mitologia guarani, e embora Taú não seja visto como o diabo, ele é visto nas crenças cristãs, e ele às vezes era chamado de espírito do mal, e como tal, ele pode ser a personificação do próprio mal. Taú foi como um nêmesis de Angatupiri pelo deus supremo da mitologia guarani, Tupã, e foi deixado com a humanidade na Terra. Esse é o ponto de vista indígena. Eu fui o único do grupo que consegui retornar, pois como estava desarmado, eu não representei risco para a criatura. Mas todos os arquivos confidenciais sobre tal criatura foram baseados na minha descrição e experiência que eu tive com o monstro.
Tau, o malvado, ele fora o responsável pela maioria das mortes dos índios. Ele odeia e despreza todo tipo de vida humana e caça por esporte. A sua origem é desconhecida e a própria Bis queria destruí-lo, mas só conseguiram causar grandes danos físicos. O Tau é uma criatura réptil grande, extremamente inteligente com grande força, reflexo e resistência, com habilidades de se curar, regenerar e se modificar de aparência e tamanho. Ele também fica mais forte e rápido quando come algo que sangra. E para se ter uma ideia, ele tem uma capacidade regenerativa surpreendente. O Tau foi visto se movendo com seu corpo 87% destruído e apodrecido. O engraçado é que seu capitão usou uma foto de um animal morto em decomposição, dizendo que talvez o Tau tivesse sobrevivido e estava se regenerando, embora ninguém saiba dizer com certeza o que aconteceu. Mas até onde eu fiquei sabendo é que o cadáver foi achado na fronteira do vale entre Brasil e Peru e foi confiscado e levado pelas Forças Armadas peruanas e nunca mais foi falado sobre onde estava o ser. Até que pouco tempo depois chegaram os russos e soltaram a criatura novamente no Vale do Javari, pois queriam rastrear e estudar a criatura. Mas a criatura sumiu, assim como todo o batalhão russo. Então, a famosa ex-KGB, ela nomeou a criatura réptil de SCP-682.